todos, o meu nome é Mayra, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Nosso Lar, que fica em Pinhais. E hoje estou aqui para a gente fazer uma reflexão juntos do Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 1. Mas antes eu convido a todos para uma prece. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por estar aqui novamente em busca do conhecimento. Te pedimos que todo esse conhecimento se transforme em bons frutos em nossa vida, que assim seja. Então nós vamos refletir lá no capítulo 1, não vim destruir a lei, no item 8. Se você pegar lá no livro, é na página 45. Então, é a aliança da ciência e da religião. Lá no primeiro parágrafo, Allan Kardec diz assim: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Então, no primeiro momento, o que me chamou a atenção foi que Allan Kardec fez essa comparação da ciência e religião como alavanca. Então, se a gente parar para pensar, o que é uma alavanca? A alavanca é uma barra que precisa de um ponto de apoio para que nessa barra vá passar uma força. E o objetivo dessa alavanca é fazer algo entrar em movimento. Então, por aí a gente já começa a pensar no qual o significado que Allan Kardec quer dar para a ciência e religião. Agora vamos pensar no que quando ele diz inteligência humana. Então, meus irmãos, no primeiro momento, na minha ignorância, eu imaginei que inteligência humana que Allan Kardec estava se referindo era realmente a capacidade intelectual. Mas inteligência e intelecto, elas são normalmente confundidas, né? Elas são usadas como sinônimo. Quando a gente pensa em inteligência, a gente imagina até no QI da pessoa, né? Elas são empregadas como sinônimos, mas elas têm um conceito totalmente diferente. Então, a inteligência que Allan Kardec vem nos falar não é do intelecto, que é uma função cerebral que viabiliza a inteligência, tá? E essa resposta eu encontrei no Livro dos Espíritos, lá na questão 23, onde os espíritos respondem para Kardec que o espírito é princípio inteligente do universo. Então, nessa primeira frase, o que nós podemos concluir é que a ciência, a religião são as duas forças. Por que duas? Porque é necessário ter equilíbrio. Uma não pode ser maior do que a outra. O ponto de apoio é Deus. Tudo parte de Deus. E que esse movimento que a alavanca vai fazer, ele resultará no aperfeiçoamento do espírito, certo? Então, aí ficou um pouquinho mais claro, né? Então, ele diz lá, uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral, tendo como princípio que é Deus. Porque nós sabemos que Deus é a inteligência suprema. E por isso é mais fácil de entender essa relação do mundo material e do mundo moral. Porque Deus é o princípio, Ele é a causa primária de todas as coisas. Não é isso que nós aprendemos? Isso para nós é o máximo, sabe? Compreender essas leis. E é muito triste, né? Infelizmente é muito triste perceber que existem muitas pessoas no nosso mundo que realmente tem ali um intelecto, né? Um intelecto cognitivo acima da média, mas que ainda não conseguiu essas respostas, não conseguiu entender, né? Que coloca Deus fora de tudo, né? E nós no Espiritismo, nós temos uma vantagem, porque a gente acredita, a gente entende essas questões. Nós compreendemos que a ciência e a religião, elas são forças complementares e não opostas. E por que complementares, né? Quando eu digo complementares, eu penso ali num esquema.
Quando a gente pensa em inteligência humana, nós sabemos que é necessário, para a gente adquirir essa inteligência humana que Allan Kardec está se referindo, é necessário conhecimento, né? Esse conhecimento seria qual? Do entender, de fazer, né? Que é a do intelecto, né? Mas agir para o bem de todos, que aí entra a religião, que são as leis morais. Então a gente percebe que aí existe já uma consonância. Todo esse conhecimento vai servir para uma evolução espiritual, mas para que eu tenha condições de ter essa evolução espiritual, é necessário muitas experiências, muitas. Nós sabemos que é impossível ter em uma experiência apenas de vida, ter uma evolução espiritual, né? Maravilhosa. Então, quando a gente pensa em muitas experiências, nós estamos falando da reencarnação, que ainda não é considerada lei, que é uma lei natural, mas que não é considerada ainda, né? Então, por aí nós percebemos o quanto a ciência e a religião, elas são complementares. Lá no livro Religião dos Espíritos, o Emmanuel, ele nos conta como é a visão de Jesus Cristo sobre um homem inteligente. E é muito lindo. Então ele diz assim: o homem inteligente, segundo Jesus Cristo, é aquele que, sendo grande, sabe apequenar-se para ajudar aos que caminham em subnível, consagrando-se ao bem uns aos outros, para que os outros lhe partilhem a ascensão para Deus. Isso é incrível. Ele resume tudo. O homem inteligente é aquele que faz do seu conhecimento, ele faz daquilo que ele adquiriu, ele ajuda todas as pessoas a também a caminhar junto com ele. Então, isso me vem muito na mente, o nosso querido Chico Xavier, porque nós não temos a compreensão do quão grande era aquele homem. E ao mesmo tempo, quão pequeno ele se fez aqui na Terra. O quanto ele caminhou e quanto ele conseguiu fazer com que várias pessoas também caminhassem junto. Através das mãos do Chico Xavier, através desses médiuns maravilhosos que nós temos, graças a eles nós estamos conseguindo ter em nossas mãos muito conhecimento importante, né? Então, Allan Kardec, ele continua lá no texto. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo de um lado e do outro. Daí um conflito que se deu origem da incredulidade e intolerância. E bota intolerância nisso, né, gente? É muito triste mesmo. Então, nós sabemos que essa separação, que esse antagonismo, ele já surgiu há muito tempo atrás, há muitos séculos atrás. Onde a gente sabe que a religião, ela era dominante, ela queria ter o poder, né? E a ciência, naquela época, era considerada a menos força, né? Ela era considerada como algo que estava querendo tirar o poder da igreja. E lá na história nós temos os relatos, né, do Agostinho de Hipona, que é o nosso querido Santo Agostinho, que ele foi um grande filósofo da época, e ele lutou muito contra essa questão, sobre essa divisão. E ele que fez a grande frase, né, que continua até agora em nossas vidas, que é: temos que compreender para crer e crer para compreender. Então, com essas palavras, ele nos convida para ir além de uma polarização, que é uma palavra muito utilizada hoje em dia, né? E temos que entender e unir a fé e a razão para que a gente consiga compreender melhor a vida, né? Então, o Kardec, ele continua: são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados,
em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado. Então, hoje nós estamos vendo, né, com o Espiritismo, o quanto esse véu está sendo retirado, o como está ficando mais fácil de nós entendermos todas as questões materiais, tudo o que acontece em nossa vida. E nós estamos vendo também aí nos noticiários, nas pesquisas, por exemplo, a chegada da física quântica, né? A física quântica que ainda é um mistério para todos nós, mas que estuda a natureza de coisas tão pequenas que até então não eram consideradas matéria, né? E sabemos que sim, que é matéria, e a ciência está começando a perceber. Nós estamos vendo estudos se aproximando de vários estudos científicos sobre a confirmação de universos paralelos. Nós estamos vendo aí, nós sabemos que existe sim planetas, que existem outros irmãos, e hoje nós estamos vendo a aproximação disso cada vez mais. O estudo da reencarnação no meio científico, existem provas incontestáveis de pessoas que reencarnaram, que trazem relatos de suas reencarnações e que foram comprovadas cientificamente, né? Nós temos aí também todas as experiências de EQM que muitas e muitas pessoas estão passando, que é um véu que está sendo tirado para aquela pessoa e para a humanidade, com uma experiência extraordinária, mediúnica, maravilhosa, em que faz essa pessoa mudar totalmente a sua vida, em que ela percebe o que realmente é o significado da nossa vida. Então, através dessas pesquisas sérias, né, de cientistas sérios, temos a compreensão de que não é o nosso cérebro que comanda o nosso corpo. Existe uma consciência, e essa consciência ela sobrevive além do nosso corpo. Nós temos aí maravilhosas respostas dos cientistas a respeito das cartas psicografadas do Chico Xavier, onde eles aceitam e eles comprovaram realmente que existe verdade, que são verídicas. Nós temos aí várias comprovações científicas do poder da oração, da fé. Então, recentemente foi feito pesquisas em que os médicos, os cientistas, eles dividiram 2 grupos de pessoas doentes. E que um desses grupos iam receber muitas orações, sem saber que eles estavam recebendo essas orações. E eles perceberam a grande mudança de todos eles, que todos melhoraram muito, e esse outro grupo que não receberam as orações, não. Então essa também é uma comprovação científica de que existe uma relação entre o mundo moral e o mundo científico. Que existem energias materiais não compreendidas ainda, e que eles estão se aproximando cada vez mais. Nós sabemos, né, das informações trazidas pelas mãos de Chico Xavier, nas psicografias de André Luiz, de Emmanuel, as comprovações geológicas, as comprovações históricas, as comprovações científicas, onde André Luiz traz estudos sobre a glândula pineal que nunca os cientistas conseguiram compreender e que agora estão conseguindo confirmar tudo que André Luiz traz de informação. Então, nós tivemos aí, nesse momento de pandemia, uma prova real da aliança que existe da ciência e da religião, quando em tempo recorde nós conseguimos aí uma vacina que está salvando muitas pessoas. Isso é uma aliança. Infelizmente, algumas pessoas ainda não compreenderam isso. E deixam de ser vacinadas porque acham que apenas Deus vai proteger, mas não conseguem entender que as mãos de Deus estão nessa vacina científica, que são cientistas iluminados por Deus,
E que é através das mãos deles que nós temos essa vacina maravilhosa, que está salvando as pessoas. Então, para encerrar esse comentário, essa reflexão, eu gostaria de dizer assim: o Allan Kardec, ele nos traz que o espiritismo é o elo que vai unir a ciência e a religião, e ele está unindo, né? Porque muitas pessoas estão procurando respostas para o meio científico, e a ciência não consegue responder mais. Não consegue responder. As religiões que eles procuram também não conseguem responder essas perguntas que eles estão tendo, né? Então, quem consegue responder? O espiritismo consegue responder tudo. Então, nós sabemos que existem muitas pessoas que ainda necessitam dessa comprovação, né? De entender que essas leis são complementares e que são naturais e que são existem em nossas vidas. Mas, para nós, espíritas, existe um chamamento muito maior nessa lei, né? Que é vivenciar esse conhecimento no mundo material. Não é necessário apenas ter conhecimento do espiritismo. Ser espírita não é apenas saber tudo sobre o livro dos espíritos, tudo sobre as obras de Allan Kardec. Saber de cor, não é só isso. Esse chamamento de Allan Kardec para os espíritas é colocar em prática no mundo material todo esse conhecimento. Principalmente no momento que nós estamos vivendo agora, de transição planetária, em que nós estamos vendo muitas transformações, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. É nesse momento que nós somos levados a provar tudo aquilo que nós aprendemos, de fé, de caridade, de esperança, de ser a luz para muitas pessoas, de levantar os caídos, de enxergar aqueles que estão invisíveis no mundo. O nosso planeta, ele só vai passar a ser realmente um mundo de regeneração a partir do momento em que que todo mundo consiga enxergar os caídos. Que não exista mais caídos. Aí sim vai ser um mundo de regeneração. Não é o cataclisma que vai mudar. O que vai mudar é o nosso sentimento. E nós espíritas temos essa grande responsabilidade de ser a luz do mundo também. Então eu encerro aqui agora com uma oração, pedindo pela paz do nosso mundo, pela paz do nosso planeta e pela paz no coração de todos os homens. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por esse momento incrível. Te pedimos que consigamos ser a luz para o nosso mundo nesse momento. Que assim seja, Senhor. Muito obrigada a todos, uma boa noite e tenhamos fé, esperança, tenhamos a esperança na oração, que tudo vai se transformar. E algo que eu gostaria de relembrar a todos é que Jesus é o governador desse planeta e ele nunca vai nos deixar sozinhos, nunca. Boa noite a todos. Muito obrigada.